Boa noite. O presidente eleito Jair Bolsonaro desiste de extinguir o Ministério do Trabalho. O anúncio foi feito ontem em Brasília durante uma entrevista coletiva. O Ministério foi criado em 1930 e tem, portanto, 88 anos de existência. Esta foi a primeira vez que se cogitou acabar com o órgão federal responsável por mediar as relações entre o capital e o trabalho no Brasil. Se você quer entender melhor o funcionamento e a importância do Ministério do Trabalho, fique aqui com a gente, porque este é o tema de hoje do nosso programa. Participam Silvia Márcia Nogueira, advogada trabalhista e diretora da OAB, também diretora da Associação de Advogados Trabalhistas de Pernambuco, Fernando Sampaio, auditor fiscal do Ministério do Trabalho, e ainda José Carlos de Oliveira, coordenador-geral do Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Pernambuco. Boa noite. Muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Primeira coisa, eu queria saber de vocês se o anúncio da extinção do Ministério do Trabalho, quando foi feito pelo presidente eleito no início desse mês, se isso causou alguma estranheza para vocês. Vou começar por você, Silvia, por favor. Com certeza, esse anúncio causou surpresa, porque não esperávamos vir do Executivo, do próximo presidente da República, um posicionamento de retirar um órgão que tem cumprido nesses 80 e tantos anos de sua função papel importantíssimo quando fiscaliza empresas, quando fiscaliza e combate o trabalho infantil, quando fiscaliza e combate o trabalho dos trabalhadores reduzido à condução análoga de escravo. Então, é um ministério, é um órgão do Executivo dos mais importantes e que precisam, num Brasil tão desigual, somos hoje o 10º país em pior desigualdade social, pior distribuição de renda, então, do trabalhador fragilizado e, numa condição dessa, retirar a força, não é? Quando diz que vai extinguir, hoje a gente está vendo que ele já voltou atrás nisso, assusta e deixa todos aqueles preocupados com a situação do trabalhador brasileiro, com certeza preocupados, aperreados e angustiados. Que leitura você fez, Fernando? Veja bem, eu não me surpreendi, porque o presidente eleito, Jair Bolsonaro, ele está utilizando a mesma técnica de Donald Trump. Coloca uma notícia, desdiz, coloca outra, em cada uma delas ele fica avaliando a resistência, como foi a repercussão. Então, na primeira lista que saiu dos ministérios que permaneceria, estava o Ministério do Trabalho. Então, depois veio a notícia que ele desistiu, que ele ia extinguir. Depois da extinção, ele disse não, vai se manter o status de ministério, mas agregado a uma outra pasta. E a mais nova é de que ainda não está decidido se manterá o status de ministério. E a novíssima é que iremos ou para o Ministério da Cidadania ou para o Ministério da Produção. Essa é a mais nova até a última hora que eu li. Ou é a cidadania e a produção que vem para o trabalho? Não, a cidadania e a produção são ministérios novos, que não estão na lista atual. Aí entrariam no Ministério do Trabalho? Entraria o Ministério do Trabalho. Talvez entre fragmentadamente, uma parte para um, outra parte para outro, porque nós temos somos multifacetados, né? O Ministério do Trabalho, ele é um órgão que ele atua em diversas áreas, então ele tem várias facetas. Que atua também na área sindical, né? E aí, como é que vocês, líderes sindicais, enxergaram esse anúncio de uma possível extinção e agora a desistência de se extinguir o Ministério do Trabalho? Desistência ou não, ninguém sabe. Nessas alturas... Aliás, todo mundo sabe muito pouco a respeito do que se fala. Tem umas coisas que são lançadas pela imprensa, depois desdita, depois não é bem assim. E isso não pode ser tratado... Mas nesse caso ele deu uma entrevista coletiva ontem em Brasília dizendo que não
que ia manter o status de ministério para a pasta do trabalho. Tá, é verdade, mas a imprensa divulga hoje que vai ver se continua como status de ministério se somando a um outro, mas que possivelmente tirará a fiscalização do trabalho de dentro do... da imprensa também hoje, até porque o que se sabe até agora é pela imprensa. Tirará o Fundo de Amparo do Trabalhador e o FGTS. Então, você não precisa extinguir simplesmente a fila. Você torna impossível o funcionamento com você extinguindo as fontes de recursos que financiam a política pública de tamanha grandeza, que é a proteção da legislação trabalhista e o amparo ao trabalhador de uma forma geral. Esse arcabouço de política está dentro do Ministério do Trabalho. Ele não extingue, mas esvazia. É isso que você está trazendo? Esvazia completamente. Sustentação financeira. E, aliás, esse bate-papo aqui é interessante porque a gente também já informa que já há um bom tempo o Ministério do Trabalho não tem capacidade operacional de cumprir o seu papel institucional, por conta de ter sido tratado ao longo desses anos como um ministério de segunda ou terceira categoria. E é um ministério que, acima de outras coisas, ele versa sobre a política de geração de emprego e renda. Existe uma gama de atividades específicas de uma complexidade tamanha que só os técnicos preparados ao longo desses 88 anos, aprendendo, perdendo aqui, ganhando acolá, estudando aqui, criando novas fórmulas, mas que hoje tem um know-how que, inclusive, ultrapassa as fronteiras do Brasil, como é o caso do combate ao trabalho infantil e trabalho escravo. Então, uma gama de arcabouços de atividades amplamente e exclusivamente sociais, que com esse paradigma que está no ar e que o país tem muito de direito e pouco emprego, e que tirar o direito dos trabalhadores vai gerar um emprego, isso é um grande debate, até porque isso está longe de soar como verdade. Então, a preocupação é muito grande no seio dos trabalhadores e também por parte do empresariado sério, que cumpre suas obrigações e que gera um emprego decente para a população brasileira. Silvio, você falou aí algumas funções do Ministério do Trabalho quando eu lhe fiz a primeira pergunta. Que funções você considera que são as mais estratégicas e que, num caso de esvaziamento ou extinção dessa pasta com status de ministério, mais fragilizaria o trabalhador brasileiro? Veja, nós nunca tivemos 50% dos trabalhadores no mercado formal, ou seja, com carteira assinada. Apesar de todo o esforço feito pelas auditorias das superintendências regionais de trabalho, os auditores chegam nas empresas e sempre descobrem nas suas ações uma quantidade absurda de trabalhadores que estão ali clandestinos sem carteira assinada. Quando aumentou a multa, essa fiscalização percebeu que o número de trabalhadores clandestinos que estavam trabalhando dentro das empresas diminuiu consideravelmente. Graças a esse aumento do valor da multa, por cada trabalhador pego clandestinamente prestando serviço, mas também pela atuação desse órgão tão importante que é o Ministério do Trabalho. Então, se hoje dizem, o DIEESE hoje em dia tem dados, e o IBGE, de 13 milhões de desempregados, com mais 1 milhão de pessoas, dos trabalhadores, que estão fazendo atividades que não são exatamente registradas e considerados contratos de trabalho propriamente dito de forma segura, ou contratos precários. Imagine sem um órgão de fiscalização a quantidade de trabalhadores trabalhando dentro das empresas, dentro das lojas, sem carteira assinada e sem fiscalização. Então, isso daí vai ficar solto. O liberalismo, o capitalismo, na forma como ele tem crescido, e isso é no mundo todo, ele tem feito isso, fragmentado e tirado a força dos órgãos de fiscalização e dos órgãos de combate, como o sindicato. O que a reforma trabalhista fez com os sindicatos foi exatamente isso. Vem dentro dessa mesma linha de avanço do capital. É como se o Estado hoje ficasse a dever e a mercê do capital, em detrimento de uma Constituição que a gente tem de 88, não é? Que acabou de comemorar tanto tempo de existência e que não teve efetividade, porque os direitos sociais não foram efetivados, apesar das promessas do Constituinte de 88. Agora, me ajude aqui a entender uma coisa. A gente tem o Ministério do Trabalho, a Delegacia do Trabalho, que está diretamente vinculada ao Ministério, e a gente tem o Ministério Público do Trabalho, que não está subordinado ao Ministério do Trabalho.
Qual é o papel de cada um? O papel da delegacia e o papel do Ministério? O Ministério do Trabalho está ligado ao Poder Executivo, né? Então, nós trabalhamos com toda essa gama de atividades que faz justamente a mediação entre o capital e o trabalho. Então, nós temos tanto as políticas públicas de geração de emprego e renda, nós temos o setor de relações de trabalho, que trabalha com as mediações coletivas, né? Que é muito importante, inclusive para diminuir as quantidades de ações, porque muitas vezes uma ação da mediação coletiva faz com que aquilo seja acordado e reduz milhares de ações individuais, né? Você tem o setor de fiscalização trabalhista, você tem a parte de formação profissional e encaminhamento profissional, que é feito também de uma forma indireta por meio das agências de trabalho do Estado e do município, né? E por meio de outros órgãos que fazem essa parte de qualificação, e a fiscalização do trabalho também, a emissão de carteira. A fiscalização do trabalho, ela tem uma ampla atividade, né? Você trabalha com registro, você trabalha com jornada, você trabalha com fiscalização de FGTS, você trabalha com discriminação, assédio moral e sexual, aprendizagem profissional, combate ao trabalho infantil, combate à redução análoga de escravo. Então, a atividade, é importante ver o paradoxo, que é no momento que o país está com 13 milhões de desempregados, extinguir um órgão que deveria ser fortalecido, né? E o que nós percebemos também, como o José Carlos colocou, é que na realidade não vão ser só os trabalhadores que vão ser atingidos com isso. Imagine que o Brasil faz parte das relações internacionais comerciais. E muitos dos países desenvolvidos, eles têm cláusulas que o comércio tem que ser um comércio justo e tem que ser comprovado que não tenha, que aqueles produtos não tenham trabalho escravo, não tenha trabalho infantil, não tenha discriminação. Então, o que é que vai acontecer? Vai se dar um recado ao mundo. Ora, o trabalho, que é um elemento estruturador da família, porque o trabalho, imagine um pai de família quando ele perde o emprego. Então, o trabalho ele tem essa função de estruturar a família. Então, imagine, para o mundo vai dizer, não existe mais Ministério do Trabalho. Existe Ministério do Trabalho, Department of Labor nos Estados Unidos, existe Ministério do Trabalho na Alemanha, na França. Inglaterra, França, Portugal, todos os países desenvolvidos têm um Ministério do Trabalho, ou uma estrutura com outro nome, mas com status de ministério. Quando você escolhe algo que era ministério e no Brasil passa a ser secretaria, você está dizendo o que ao mundo e às pessoas? Isso não é tão mais importante. Então, você vai ter um efeito gravíssimo naquele setor de exportadores. Por exemplo, aqui eu colocaria que o setor sucroalcooleiro fica mais complicado. E você vai ter um efeito grave para que, como o Zé Carlos falou, para aqueles empregados que são socialmente responsáveis. Porque vai acontecer o quê? A concorrência desleal. A diminuição do custo do trabalho pela diminuição do salário e menores preços no mercado. Então, aquele empregador que é socialmente responsável, e quero dizer que eu, enquanto auditor fiscal, verifico que muitos deles são socialmente responsáveis, existem empresas que não necessitam da nossa atuação. Esse empresário ele poderá vir a ser prejudicado. Você falou do Ministério Público do Trabalho, ele falou do Ministério do Trabalho. Sim. O que é o Ministério Público do Trabalho? Faz parte do Ministério Público. É o Ministério Público especializado no trato do trabalho. Qual é o papel dele? Defender os direitos difusos e coletivos daqueles trabalhadores. A delegacia fiscaliza. E o Ministério do Trabalho age para promover o inquérito. A delegacia faz parte do Ministério. Porque a delegacia público. Porque não, aí é outra coisa. Estou falando do Ministério Público do Trabalho. Aí é o Ministério Público do Trabalho. Veja, o Ministério do Trabalho é órgão do Poder Executivo. O Ministério Público é um órgão independente que trata de proteção aos direitos difusos e coletivos ligados ao trabalho. O que é que o Ministério Público faz? Instaura inquéritos civis públicos e promove a ação civil pública perante a Justiça do Trabalho. Tem legitimidade ativa para ser o titular de uma ação para proibir, por exemplo, o trabalho do deficiente, que não, a cota do deficiente, a empresa não está conseguindo atingir. Então, promove a ação na Justiça do Trabalho para fazer com que aquela empresa seja compelida a contratar o número de deficientes na forma da legislação. É assim que atua. A gente vai fazer um intervalo curtinho.
Nosso intervalo é curto, você sabe, não saia daí. O tema de hoje do nosso programa é o Ministério do Trabalho e todo o debate que se estabeleceu em torno dele desde que o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que poderia extingui-lo. A gente volta já. Estamos de volta para falar sobre o Ministério do Trabalho, órgão federal responsável pela mediação entre o capital e o trabalho no Brasil, que esteve a um passo da extinção. Ontem, o presidente eleito Jair Bolsonaro voltou atrás de sua decisão anterior e garantiu que o Ministério do Trabalho será mantido. Participam do nosso programa Silvia Márcia Nogueira, advogada trabalhista, diretora da OAB e também da Associação de Advogados Trabalhistas de Pernambuco, Fernando Sampaio, auditor fiscal do Ministério do Trabalho, e também José Carlos de Oliveira, coordenador geral do Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Pernambuco. José Carlos, na entrevista coletiva de ontem, ele disse que que ia manter o status de ministério, mas que seria assim, Ministério disso e do Trabalho. Não é a primeira vez não seria a primeira vez que o Ministério do Trabalho encampa outras ações. Ele já foi, por exemplo, Ministério do Trabalho e Previdência Social, Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Nesse caso específico, a gente falou no primeiro bloco que poderia ser uma tentativa de esvaziamento do Ministério. Se a gente pega como referência anos passados em que o Ministério agregou outras responsabilidades, também naqueles casos foi uma tentativa de esvaziamento do Ministério do Trabalho? Sim, e quero afirmar também que nenhuma delas deu certo. Em todas as tentativas de se juntar, fundir, porque a especificidade do Ministério do Trabalho é clara, inclusive, na sua função institucional. O Ministério do Trabalho, além da proteção do arcabouço jurídico de proteção trabalhista, da mediação dos conflitos trabalhistas, onde essas mediações de lá saem acordos, certo, que serão cumpridos tanto pelo empresariado como pelos trabalhadores. O Ministério do Trabalho tem a relação anual das informações sociais, o cadastro geral de empregados e desempregados, que isso serve inclusive de consulta por trabalhadores e empresários para contagem até de tempo de serviço. O Ministério do Trabalho faz seguro-desemprego, outras entidades já o fazem, mas os recursos, quando esse seguro-desemprego não é feito a contento, em conformidade com a lei, apenas o Ministério do Trabalho analisa e libera esses recursos. É tão importante porque o seguro-desemprego é uma situação emergencial do trabalhador, precisa desse recurso para alimentar a sua família. Então, você afrontar essa legislação trabalhista deixa empolvorosa o mundo do trabalho. E as centrais sindicais já se reuniram e deliberaram uma mobilização intensa para que isso não venha a se tornar uma realidade. De fato, para você consolidar um processo democrático e uma democracia tão frágil como a democracia brasileira, é necessário que o Estado atue. E o Ministério do Trabalho versa exclusivamente sobre o mundo do trabalho. E o que é o mundo do trabalho? O mundo do trabalho é quem gera o PIB, é quem gera as divisas. É o trabalho que gera essas divisas. Então, é uma relação que está longe de não ser litigante. São interesses difusos e que existem conflitos e conflitos. Existem empresários e empresários. Existe trabalho escravo hoje. Existem crianças trabalhando. E existem condições análogas ao trabalho escravo. Então, você destruir uma organização dessa, tirando atribuições ou enfraquecendo financeiramente, é um desserviço ao mundo do trabalho. Então, nós esperamos que essa mobilização seja de toda a classe trabalhadora e que isso faça com que o governo que se empossará no futuro bem próximo, agora em janeiro, que ele mude de ideia e ao invés de destruir o Ministério do Trabalho. E aí não vou entrar nessa dicotomia, se é transformá-lo numa secretaria ou se juntar com outro, se também a imprensa está divulgando que pode ser tirado os recursos do Ministério do Trabalho. Eu queria também dizer
que a economia solidária é um projeto belíssimo que tem dentro do Ministério do Trabalho. Aqui nós temos um projeto em Pernambuco piloto com as casas de farinha, onde é incentivado o empreendedorismo coletivo, fomento das cooperativas, a melhoria da produção e a comercialização dessa produção. Então, isso é todo um arcabouço de atividades que está afeto exclusivamente aos técnicos que aprenderam, que foram treinados, que estudaram e que têm muito amor pelo que fazem, apesar de terem sido tão desprestigiado ao longo desses anos como um ministério de segunda ou terceira categoria. Olha só, deixa eu trazer aqui para vocês Helenilda França, uma telespectadora do Opinião Pernambuco. Ela pergunta se a extinção do Ministério do Trabalho se converteria num grande risco para o trabalhador brasileiro, ou se isso pode ser só uma estratégia e uma falácia do presidente eleito. Eu diria que é um risco efetivo. Quando você tira da cena o órgão que fiscaliza as relações de trabalho, que fiscaliza o cumprimento da legislação trabalhista, você esvazia o conteúdo do órgão que deveria cumprir o papel do Estado. E Carlos falou muito bem quando ele falou do papel do Estado. O Brasil é um dos membros signatários, não é, dos acordos internacionais e é membro da Organização Internacional do Trabalho. A criação da Organização Internacional do Trabalho em 1919 fez com que todos aqueles países membros dela se comprometessem a intervir na economia para impedir a exploração do capital, do trabalhador pelo capital. Então, se você esvazia essa função do Estado, faz com que o Estado se libere de intervir nas relações trabalhistas, você está pecando contra a própria Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil é um dos membros. Eu acho que nesse momento é importante falar também do moderno conceito de democracia, não é? Nós vimos aí na televisão o presidente eleito falar que a minoria tem que se adaptar à maioria. Isso é tremendamente antidemocrático. Como tremendamente antidemocrático é você falar que um determinado jornal não vai ter acesso às notícias, né? Porque a democracia, o conceito dela que veio pós-45, pós-nazismo, o mundo ficou estupefato com aquilo que o conceito até então de democracia era eleições livres e atendimento à legislação local. Aquilo que aconteceu na Segunda Guerra na Alemanha estava dentro do conceito anterior de democracia. A partir daí se reconstruiu um conceito de democracia, de que democracia são eleições livres, possibilidade de eleições livres, instituições fortes como a imprensa, como o judiciário livre, a imprensa livre. O Ministério do Trabalho, dentro do seu papel, ele também se inclui entre esses órgãos essenciais. E respeito à minoria. É esse tripé que é o conceito moderno de democracia. Então, no momento em que você pega um órgão que é essencial, porque trabalho é algo que é essencial ao ser humano, é algo que é essencial para uma nação, para a construção de uma nação através de seus produtos e seus serviços. Quando você retira essa estatura de importância, você pega ou extingue ou fragmenta para diversos, você está dando um recado de que a democracia talvez esteja sendo aqui relativizada. Então, isso é muito importante, porque a nossa Constituição, ela diz que a República Federativa do Brasil é constituída em um Estado democrático de direito. A democracia aí, ela está iluminando o Estado, porque ela é muito forte. Então, na realidade, eu acho inafastável que nós tenhamos, como os países desenvolvidos têm, e eles são democráticos, que nós tenhamos um Ministério do Trabalho forte e atuante. É paradoxal, quer se extinguir o que nesse momento é necessário. Veja bem, a meta dele é reduzir a quantidade de ministérios. Falou inicialmente em 15 ministérios, depois foi para 17, acha que pode chegar até 18, enfim, enxugar a máquina. Pelo que eu estou entendendo, na opinião de vocês, nada justificaria a extinção do Ministério do Trabalho. Perfeito. Se é para enxugar,
que se enxugue em outro lugar. A quem interessa, essa é a pergunta. Se ele proletariza a classe trabalhadora, o consumo fica prejudicado, comprometido. A economia não vai gerar, não vai girar, não vai gerar novos postos de trabalho. Se a ideia, e aí eu retomo a ideia da reforma trabalhista, era isso, era fazer com que as empresas ficassem livres e desoneradas das suas folhas de pagamentos com o custo, como se o custo do salário pago no Brasil ao trabalhador brasileiro fosse alto, e aí nós ainda pagamos um dos menores salários no mundo, em termos de dólar. Sim. Não se analisa a carga tributária, apenas o salário que paga o trabalhador, que é um dos piores do mundo. Então, a perspectiva econômica tem que ser no sentido de valorizar o trabalhador, valorizar o salário percebido para que haja consumo. Como é que a economia vai produzir e gerar postos de trabalho se não há consumo interno? Se você tira a relação do Estado numa atribuição tão litigante como essa do capital com o trabalho, você, acima de outras coisas, você vai fomentar... Sem sindicatos fortes, né? Sem sindicatos fortes, porque as mudanças no mundo do trabalho são frequentes. Podemos citar como, por exemplo, qual a maior empresa de táxi do mundo? Não tem nenhum táxi, que é a Uber. Qual a maior empresa hoteleira do mundo? São os sites que não têm um quarto de hotel. E como agrupar esses trabalhadores? Então vem toda uma sistemática de destruição do arcabouço social, dos direitos trabalhistas, na linha de que a ação empresarial, principalmente para os maus empresários, seja uma ação livre de qualquer interseção do Estado. Então isso não pode acontecer, porque além de outras mazelas que vão gerar o emprego talvez como um favor, né? Você está aqui no emprego sem hora determinada, porque já tivemos a tentativa recente de quase que destruíram a CLT. Aí a grande mídia bota os caras defendendo aquele monstrengo que foi essa famigerada reforma trabalhista. Para aumentar o número de emprego que não gerou emprego. O salarial está diminuindo no Brasil com um efeito terrível previdenciário. Ou seja, está se recolhendo menos previdência porque está se pagando menos aos trabalhadores no conjunto geral do Brasil. E essa é a conclusão, porque quando você precariza a relação de trabalho e tira a necessidade do emprego formal, com as condições e o Estado dizendo, opa, você só pode ir até aqui. Para os dois lados, não é só para o lado do trabalhador. O trabalhador também tem seus limites impostos na lei, tanto quanto o empresariado. Quando você fomenta a informalidade no campo de trabalho, você vai também abrir mão de receita da União. Certo? Você vai abrir mão de receita previdenciária. E quando se abre mão de receita, vai faltar, no final do cômputo geral, essa conta não fecha. E quem vai voltar a pagar é a sociedade brasileira. Então só tem malefícios com essa proposta de extinção do Ministério do Trabalho. E também, até o índice de criminalidade está ligado a isso daí. Cada dia aumenta a violência urbana. Por quê? Porque a quantidade de trabalhadores desempregados e de pessoas que estão ociosos é muito grande. Como é que você pode conter a violência social se você tira os empregos, tira as oportunidades? Não tem minimamente a condição de sustentar sua família. Há um discurso de que nos países desenvolvidos é assim desse jeito. Esse discurso ele é muito falho, primeiro, porque na realidade não dá para você transpor a realidade desses países, porque no Brasil, como na maioria da América Latina, você teve uma cultura de exploração. Você tem os explorados e os exploradores. E essa cultura, ela ainda existe hoje. Então, se você não tiver uma regulação pelo Estado, você vai ter isso aqui como uma terra de ninguém. Vai ter cada vez menos salários. É bom lembrar que há 10, 12 anos atrás, o salário mínimo, o valor era irrisório. Era um valor que era o equivalente a 70, 80 reais. Né? E foi crescendo, porque isso foi intervenção do Estado. Então, no momento em que você tira essa regulação, e é importante dizer, primeiro já desidratou o objeto, que é o direito do trabalho, quando você coloca negociado, prevalece sobre o legislado e tira o Estado. Então, o direito do trabalho, o direito do trabalhador, o trabalhador ele está enfraquecido na sua negociação. Quando você enfraquece os sindicatos, já desidratou o direito. E agora o ataque é
as instituições protetivas do direito. Como o Ministério do Trabalho está dentro da possibilidade dele, porque está dentro da estrutura do Executivo, né? Então, é o primeiro. Mas, assim, a nossa previsão é que o próximo ataque será decididamente com a Justiça do Trabalho e com o Ministério Público do Trabalho. É isso que eu ia perguntar, mas a gente vai dirigir a pergunta para você, Silvia, mas a gente vai deixar para o próximo bloco, porque eu imagino que não é uma pergunta que você vai poder responder em 1 minuto, que é o tempo que a gente tem aqui para fechar o bloco. Eu vou deixar a pergunta, se você achar que não pode respondê-la sucintamente, a gente espera o próximo bloco. Mas até que ponto a extinção do Ministério do Trabalho afetaria diretamente a Justiça do Trabalho? Dá para responder agora? Dá. Fechamento do Ministério do Trabalho significa impossibilidade de fiscalização. As empresas não fiscalizam a legislação. E o trabalhador vai em busca de quê? Já que não tem um órgão que fiscaliza, que exige sua contratação formal, que exige no limite de jornada, por exemplo, para que o trabalhador não adoeça e não se acidente, porque o acidente de trabalho entra exatamente dentro dessa temática, desse cenário. O que é que ocorre? O trabalhador tem que ir atrás da Justiça do Trabalho. Mas como Justiça do Trabalho? O que é que a gente tem hoje a partir da reforma trabalhista? Uma Justiça do Trabalho que está fechada para o hipossuficiente. O que é que ela disse? Foi lá o recado dado pelo legislador reformador da CLT. Ele disse que o trabalhador, ainda que hipossuficiente, se entrar na Justiça e ele não conseguir provar aquele direito que ele supõe que ele tem, ele vai ser condenado a pagar honorários advogados da empresa. Veja, é uma inversão de valores. Se na justiça comum o hipossuficiente, aquele que declara ser pobre e não tem condições de arcar com os custos de uma demanda judicial, ele é liberado, ele é isento de pagar, na Justiça do Trabalho não. O tratamento veio diferenciado apenas no processo do trabalho, na Justiça do Trabalho. Aquele que é o hipossuficiente, que está numa condição de desigualdade com o empregador, com o capital, se ele for perdedor na demanda, agora, a partir da reforma trabalhista, ele é obrigado a arcar com o pagamento de perícia, se não provar a insalubridade, se não provar a periculosidade, ele é obrigado a pagar um honorário. Se ele não tiver condições de pagar, ele foi condenado a pagar, mas ele não tem condições de pagar. O que é que a reforma diz? Vai se aguardar condicionado a 2 anos existir algum outro crédito na Justiça do Trabalho, no outro processo que ele ganhe. Então, vai ser transferido o crédito que ele quer receber no outro processo durante 2 anos, se aguarda, mas ele vai pagar. Ou seja, eu estou punindo por você ter entrado com ação na Justiça. Quando o Estado, a partir da Constituição, ele deixa bem claro que é papel dele garantir àqueles que não tenham condições o acesso à Justiça. Agora sim, a gente faz um intervalo curto. O Ministério do Trabalho é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. A gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa são as atribuições e responsabilidades do Ministério do Trabalho, órgão federal que esteve a um passo da extinção. Participam Silvia Márcia Nogueira, advogada trabalhista, diretora da OAB e também da Associação de Advogados Trabalhistas de Pernambuco, Fernando Sampaio, auditor fiscal do Ministério do Trabalho, e também José Carlos de Oliveira, coordenador geral do Sindicato dos Servidores Públicos Federais de Pernambuco. Vou trazer aqui para vocês uma síntese do que eu entendi a partir de tudo que vocês colocaram aí ao longo da nossa entrevista, os pontos que eu considerei assim, particularmente preocupantes em relação, claro, dentre muitos outros, em relação à possibilidade de extinção do Ministério do Trabalho. 1. Aumento do trabalho análogo à escravidão. 2.
aumento do trabalho infantil. 3, desproteção quase assintosa ao trabalhador de um modo geral. Eu fiz uma síntese equivocada? Não, você foi perfeita. É exatamente isso, é essa leitura que nós todos fazemos. A extinção de um órgão como esse, que sempre fiscalizou, que teve um papel enorme cumprindo, e que vimos hoje, nós, operadores do direito, como eu sou, advogada trabalhista, como eu sou de diversos sindicatos, em que condição o trabalhador brasileiro fica com essa extinção? Ele não pode, hoje, a Justiça do Trabalho já está sendo proibitiva a ele, o acesso a ela foi dificultado, e o órgão que sempre cumpriu a missão de fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista nas empresas, sai de cena. É essa a condição do trabalhador hoje. Vamos definir um pouquinho o papel estratégico do Ministério do Trabalho em relação aos sindicatos. A gente recentemente viveu aí uma situação de escândalo, de denúncias que envolviam integrantes do Ministério do Trabalho cobrando propina para liberar funcionamento de sindicatos. Qual é a relação entre os sindicatos e o Ministério do Trabalho? Um sindicato só pode funcionar com a aprovação do Ministério? É a interferência direta do Estado nas organizações dos trabalhadores. Nós somos contra, totalmente contrário. Eu acho que os trabalhadores já estão maduros suficientes, inclusive do setor público, que só tiveram direito à sindicalização após a Constituição de 88. Até então, nos era proibido a formulação, o agrupamento em sindicatos. Mas eu quero dizer também porque, assim, se fala muito dos escândalos de venda de carta sindical. É verdade que tem que ter uma carta sindical para você funcionar como um sindicato legalizado. Hoje é o registro. Que tenha o registro sindical e que possa desempenhar o papel sindical de acordo com aquilo que está escrito lá na CLT e na legislação do Ministério do Trabalho. Por causa da unicidade. Isso, por causa da unicidade. Agora, foi muito divulgado pela imprensa a questão de escândalos que houver dentro do Ministério do Trabalho na venda de carta sindical. Ora, isso muito recentemente, recentemente. Né? O Ministério do Trabalho e a máquina pública, ela tem funcionado ao longo desses anos todos como um agrupamento um instrumento para agrupar os seus apadrinhados. E eu quero fazer justiça aqui a um ex-secretário-geral do Ministério do Trabalho, Messias Melo, que quando lá esteve, é um ex-sindicalista e foi secretário-geral de Relações do Trabalho. E ele moralizou essa questão, mas foi tirado, do que era cargo de confiança, e foi tirado. Agora, a lógica que está sendo colocada ela é totalmente adversa aos interesses da classe trabalhadora. Se há um problema pontual identificado, pega essas pessoas, pune, joga na cadeia e que os rigores da lei sejam cumpridos. Agora, não pode se tentar transformar um fato isolado, que de fato está comprovado que aconteceu dentro do Ministério do Trabalho, e generalizar da forma como vem sendo feita, como se o Ministério do Trabalho fosse um antro de corrupção, e isso é uma inverdade total, mas essa discussão não é isenta, tá? Existem setores que defendem mesmo o fim do arcabouço de proteção do Estado contra a relação trabalhista, porque esse mesmo povo já aprovou a reforma trabalhista e quer regulamentar os seus artigos, até tentando piorar. Então, o alvo principal, e inclusive já há discussões dentro do próprio Senado atualmente, que é para a extinção da Justiça do Trabalho, como a nossa doutora aqui colocou. O alvo principal é esse, é que os detentores do capital, do único meio de produção que está na cabeça deles é o capital, que eles tenham uma ação sem risco algum, ficando todo o risco do empreendimento para o trabalho. Quando você desonera o capital, você onera o trabalho, inevitavelmente, não há uma terceira via. Então, tudo isso faz parte de um complexo mais real, sistema que vem aí tentando avançar, e os trabalhadores e a classe e toda a sociedade brasileira precisa resistir contra isso. Eu queria falar algo, complementando.
é importante frisar que a maioria das pessoas envolvidas nesses escândalos do Ministério do Trabalho não eram servidores da casa, eram pessoas indicadas por políticos em cargos estratégicos. A expressiva maioria delas. Então, eram pessoas que estavam no Ministério do Trabalho, mas pessoas que não são o Ministério do Trabalho, como nós somos. Então, essa divulgação ela foi colocada como aquele é o antro, então vamos acabar. Na realidade, você tem que olhar o que é que o Ministério faz, qual é a importância dele. E algo que não foi falado aqui, que também é uma importância e que também incomoda, é porque a legislação ela fala que certas situações é uma norma em branco a ser regulamentada por meio das normas regulamentadoras, a chamada NR, que quem tem essa atribuição é o Ministério do Trabalho. E essas normas, muitas vezes, elas incomodam, porque trabalham com segurança e saúde, inclusão, e elas custam. Elas são questões de... Você tem que promover a segurança no ambiente de trabalho. Então, também, uma das perdas que nós vamos ter é a questão da regulação que está a cargo do Ministério do Trabalho, que não depende de lei. A lei já diz que será feito por meio de normas regulamentadoras. E pegando o gancho nesse incômodo que ele disse, o papel da Justiça do Trabalho, basicamente, quando ela faz justiça, ela distribui renda. O que foi dito antes... Agora, deixa eu te interromper só um pouquinho. Pois não. Fala-se muito que a justiça trabalhista brasileira é paternalista. É exatamente sobre isso que a gente precisa fazer. O que é o direito do trabalho? Quando a gente colocou aqui que o Brasil é um dos signatários da OIT, é um dos membros da OIT, é um dos signatários do Tratado de Versalhes, o Brasil e os países do mundo, quando assinaram o tratado de pós-guerra, em 1919, eles se comprometeram, o Estado, a passar a intervir nas relações sociais, para impedir a exploração do trabalhador. Isso foi compromisso do Tratado de Versalhes. E o Estado brasileiro tem esse compromisso. Por que é que a Justiça do Trabalho incomoda? E aí, na época da reforma, a grande mídia saiu, dizendo que era necessário a modernização da legislação trabalhista, que a Justiça do Trabalho incomodava, porque foi divulgado isso. Zé Pastore, o economista, ele fez questão de dizer que o Brasil é um dos países onde há a maior litigância na Justiça do Trabalho, que os trabalhadores são culturalmente litigantes. O que a gente tem na Justiça do Trabalho, isso não é verdade. 80% das demandas que estão na Justiça do Trabalho são demandas que visam, basicamente, verbas rescisórias. Ou seja, o empresário desligou o trabalhador e não pagou sequer as verbas que ele tinha direito. Então, não se pode dizer, não é, queimar a imagem da justiça. O problema é que a justiça incomoda, e incomoda o capital. E é por isso que a gente entende que o Ministério do Trabalho está em vias de extinção, não é? Uma hora se diz uma coisa, outra hora se diz outra, mas a gente sabe que vai ser esvaziado. Da mesma forma, a Justiça trabalha dentro dessa mesma linha. Por quê? Porque são órgãos que fiscalizam, e que punem e que fazem a distribuição de riqueza, como é o caso da Justiça do Trabalho. Agora, você falou que está havendo uma mobilização já sindical para impedir ou para tentar impedir esse esvaziamento do Ministério do Trabalho. Sim, inclusive aproveitar essa grande audiência e convidar os trabalhadores a estarem no próximo dia 22, em frente ao Ministério do Trabalho, na Agamenon Magalhães, número 2000, onde lá, a partir das 8 horas, as centrais sindicais estarão lá com os trabalhadores fazendo um ato, dizendo da inquietação que está no mundo do trabalho com essas notícias que estão sendo vinculadas, dirigidas à extinção do Ministério do Trabalho e Emprego. Teve protesto em Brasília já, não teve? Houve um protesto dos servidores, onde foi dado um abraço simbólico lá no Ministério. Essa é uma causa que ela só vai ser vencida, o que é contra a extinção do Ministério do Trabalho, se a classe trabalhadora brasileira abraçar essa causa. E aí, no momento em que se massifica uma série de inverdades. Primeiro, tenta se colocar na mente da população, isso de longos anos, que o que é público não presta. Não é? E isso é uma grande inverdade. Para ser servidor público tem que passar por uma peneira, que é um concurso público. Então as pessoas estão lá e cumprindo o seu papel institucional.
em especial o Ministério do Trabalho, eu já disse aqui anteriormente, que as condições de trabalho hoje impostas aos servidores do Ministério do Trabalho, tanto o corpo técnico administrativo como os auditores fiscais, é uma condição precária de trabalho. Você tem ideia, nós no ano passado ficamos 15 dias sem internet. Isso não acontece nos órgãos que arrecadam para a União, mas o que presta serviço para a União, eles são tratados com certo desleixo. Então, é preciso que as pessoas, ao invés de ficarem sem entender o que significa a extinção do Ministério do Trabalho, que este programa, nesse momento, cumpre um papel muito importante para isso, essas pessoas se somem a essa luta, essa cláusula, para que os seus direitos não sejam jogados por terras. E a gente precisa dialogar melhor com a sociedade brasileira o que é que de fato acontece ao longo dos anos dentro do Ministério do Trabalho. Quais as reais condições do Ministério do Trabalho hoje de cumprir seu papel institucional? Nós não temos funcionários. Nós não temos, a quantidade de auditores é insuficiente muito para atingir seu papel institucional. Nós não temos, o orçamento da Delegacia de Pernambuco é 4 milhões por ano. Está falando da Delegacia Regional do Trabalho em Pernambuco. Que hoje é SRT. Já mudou um pouco já com o Temer, né? Ninguém sabe nem como é dele. Hoje é Regional do Trabalho. SRT. Continua, porque era SRTE, não é? Aí já mudaram. Mas assim, desses 4 milhões, fica para vigilância, para o serviço terceirizado, para a energia elétrica, tá? Bom, isso mais de quase 3 milhões já está comprometido só com essas despesas fixas. Ficando o resto para todo o deslocamento, toda a estrutura, combustível, manutenção de veículos. Então, portanto, o Ministério sucateado há um bom tempo, mas que com a bravura de seus servidores continua ainda existindo e fazendo com que a barbárie não prevaleça no mundo do trabalho. Essa questão de que a Justiça do Trabalho, né, que ela é favorável ao trabalhador, isso é uma falácia. Eu tenho aqui alguns dados de um artigo do professor Cássio Casagrande, da Universidade Federal Fluminense, em que ele disseca como é a estrutura dos Estados Unidos. Então, só para vocês verem, o argumento, os Estados Unidos não tem CLT. Claro que não tem, porque o sistema lá é um sistema do common law, que é aquele sistema da jurisprudência, né, e não a lei. Aí fala também, os Estados Unidos não têm justiça do trabalho. Não tem, porque o sistema é diferente. Aí os dados estatísticos são interessantes. Você tem, em 2015, as ações relacionadas às horas extras que os empresários foram condenados importaram em 2,5 bilhões de dólares, só hora extra. Uma empresa do setor de informática foi condenada a 65 milhões de dólares em 2006 por hora extra. Um grande supermercado que atua no Brasil foi condenado a 188 milhões de dólares por questões de intervalo. Porque nos Estados Unidos não tem muita ação, porque a ação envolve muito trabalhador. Um trabalhador que entra com ação, ele entra com ação chamada class action. Aquela ação, aquele resultado não vale só para ele, vale para todos os empregados daquela categoria. 60 risco de ser processado, empregador, chega a 66% no novo médico. Né? 60% dos empregadores dos Estados Unidos já foram processados na Justiça do Trabalho. O custo médio por empregador das ações é de 125 mil dólares, ou seja, 500 mil reais mais ou menos, sei se, né? Por aí. As despesas judiciais, 45 mil dólares por processo. Duração média do processo, porque aqui o processo se estende por 15 anos, né? Vai, todas aquelas ações, vai para o TST, TRT, TST, 275 dias. Né? Então, o que o professor Cássio Casagrande ele coloca é que vamos adotar o sistema americano, mas ele todo completo. Então, na realidade, o que se fez foi uma grande mentira de dizer que o sistema americano protege o trabalhador e as ações são indenizações muito altas. O que temos no direito do trabalho são 2 tipos de normas. Normas heterônomas, são as normas estatais que estabelecem um mínimo de direitos. A fiscalização daquele mínimo de direitos é que está hoje, não é, no papel, o papel dessa fiscalização é do Ministério do Trabalho hoje. Então, veja, dizer que a Justiça do Trabalho é paternalista ou dizer que o sistema brasileiro é paternalista
é uma grande inverdade. O direito do trabalho ele é protecionista. Por quê? Porque cria normas mínimas, estabelece normas mínimas de proteção ao trabalhador. Porque estamos diante de uma... Não existe correlação de forças. Há, de um lado, o trabalhador, que dispõe apenas de uma força, de sua força de trabalho a serviço de outrem, que remunera e que dirige a prestação de serviço, que é o economicamente forte, que é o patrão. O que é que o direito do trabalho faz? Cria normas para estabelecer direitos mínimos, para fazer com que essa relação desigual tenha, vamos dizer, um mínimo de harmonia para a convivência social pacífica. Isso é função do Estado. Então, dizer que há protecionismo, não. O direito do trabalho é um direito que vem com normas para proteger o trabalhador. A Justiça do Trabalho não é paternalista nem protecionista, mas aplica o direito. E o direito do trabalho é um direito que visa proteger porque lida, não é, com pessoas que estão economicamente em posições desiguais. Qual é a extensão da malha de fiscalização de vocês? Eu estava pensando justamente nisso. É o seguinte, quando eu entrei em 1995, nós tínhamos mais de 3 mil fiscais no Brasil, todos fiscais de trabalho. Hoje, 23 anos depois, com muito maior população em empresa, nós estamos com aproximadamente 2.300. Quer dizer, diminuiu? Diminuiu. Ou seja, não extingue, mas desidrata, né? É o que está acontecendo. Além de diminuir, nós também tivemos outras competências. Em 95, quando eu entrei, não tinha assédio moral, não tinha inclusão de pessoas com deficiência, várias, as fraudes trabalhistas, aquela questão de pejotização, de transformar... Várias atividades foram incorporadas à fiscalização. O próprio trabalho escravo não era antigamente. Não era. Então, o que é que acontece? Há uma desidratação e a própria auditoria, ela, como os outros servidores todos, né, o aumento das atividades faz com que você não atenda. Eu pessoalmente, quando atendo, eu digo, olha, eu vou tentar resolver, mas vou ser sincero, a gente vai fazer uma triagem para ver. Hospital da Restauração em momento de Carnaval. É assim um pouco. A gente, às vezes, tem muita demanda e não tem pessoas. Ontem, nós estávamos em uma reunião com alguns advogados trabalhistas e quando perguntou quantos auditores fiscais tem na área rural. 2. Para cobrir toda o estado todo. Toda a área rural do estado de Pernambuco. Está entendendo? Nosso tempo acabou. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Nós que agradecemos a chance de tratar de um assunto tão importante. Você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora, obrigada pela participação e o Opinião Pernambuco volta amanhã.